Olá pessoal, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um podcast aqui do Escritório Escobar Advogados e hoje eu estou aqui novamente com a doutora Catiúcia. Tema de hoje, BPC Loas para o deficiente ou para a pessoa que não pode trabalhar, né? A gente já falou do BPC Loas idoso. BPC, lembrando pessoal, benefício de prestação continuada. Aquele benefício assistencial no valor de um salário mínimo ou para quem não contribui, né, Catiúcia? Ou para quem contribuiu pouco, às vezes não conseguiu se encaixar ali nas regras para se aposentar, ou por invalidez, ou por idade, enfim. Mas hoje nós vamos focar só nesse da deficiência ou da doença mais grave. A doutora Catiúcia vai explicar que não necessariamente é uma deficiência, tá? Então, hoje o tema também serve para criança, né, Catiúcia? Serve. Então, o tema hoje é esse, tá? Pessoal, lembrando, se ao final desse vídeo, ao final desse podcast, você ficou com alguma dúvida, manda aqui pra gente no nosso WhatsApp, eu vou colocar o número aqui na tela, você já deve saber qual é. Salva o nosso WhatsApp aí no seu celular, quando você quiser falar com a gente, é só chamar, ou então manda aqui nos comentários que a gente responde para você, tudo bem? Catiúcia, eu selecionei aqui uma pergunta, muito comum a gente ver vídeos hoje, vários vídeos, eu não estou aqui também, não estou desmerecendo nenhum colega, não é isso. Falando que é uma desinformação. Mas tem muitos vídeos, eles falam assim, doenças que dão direito ao recebimento dos 1.412 no INSS. Aí a pessoa fala lá uma série de doenças. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então explica para o pessoal quais são as doenças que de fato, que realmente são, que dão direito ao BPC-Loas e quais são os critérios básicos para a pessoa conseguir esse benefício lá no INSS. Isso mesmo. Gustavo, eu acredito que esses vídeos têm o objetivo de chamar a atenção, né? Para ali ter uma visualização, porque realmente não é assim que funciona dentro do INSS. Nós já falamos aqui sobre os benefícios por incapacidade, falamos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E quando a gente está falando desses benefícios, nós estamos falando de fato, uma necessidade em que a doença gere uma incapacidade. A incapacidade, ela é funcional. Então, ela pode ser permanente, ela pode ser temporária, como, por exemplo, alguém que acabou de fazer uma cirurgia na coluna. Não importa a profissão dela, por um tempo ali ela vai ter que se recuperar sem trabalhar, mesmo que seja um trabalho intelectual, um trabalho, digamos, mais leve. Então, existe ali uma doença que gerou essa incapacidade que foi a cirurgia e essa pessoa não pode trabalhar por um momento. E isso dá direito, para quem é contribuinte do INSS, a um auxílio-doença e até mesmo, às vezes, uma aposentadoria por invalidez. Quando a gente fala do LOAS, né, do benefício assistencial ao portador de deficiência, também é importante falar que deficiência não é necessariamente incapacidade. Certo. Porque a deficiência, ela engloba outras coisas, né? Além da parte funcional, que é realmente o médico avaliar qual é a sua deficiência, que pode ser física, sensorial, mental. Então, nós temos essa parte médica, mas o que vai se avaliar também é a questão de interação daquela pessoa com a sociedade. Certo. E é por isso que é individual, né? Nós temos ali uma avaliação da assistente social, que vai olhar coisas assim, gerais e básicas como onde essa pessoa mora, qual é o acesso que ela tem, o bairro dela tem em relação a ônibus, a escola, se existe saneamento básico, se é uma cidade muito pequenininha, eu tenho ali uma deficiência, que às vezes nem gera uma incapacidade, mas que em razão de eu não tenho um local onde eu tenha adaptação para aquela pessoa trabalhar. Então, a parte do LOAS deficiente, né? Essa avaliação ela é muito mais ampla. Eu vou ver a parte funcional junto com a parte, digamos assim, social. A adaptação daquela pessoa na sociedade. E quando se fala que para conseguir o BPC-Loas, além desse critério, o critério médico, digamos assim, o critério físico, né, ou mental, enfim, tem que ter também a baixa renda. Sim. O que é essa baixa renda? Como que a pessoa prova ela, tanto no INSS ou na justiça, né? O que define a pessoa falar assim, eu sou baixa renda? A lei mesmo nem fala baixa renda, tá, pessoal? A gente é que criou esse termo para exemplificar. Sabe por quê? A lei fala um nome. Se a gente fosse falar esse nome aí que ninguém entenderia. A lei fala assim, que tem que ter uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então já pensou se a gente fosse falar isso? Ninguém entendia. Tem até aquele caso, né? A gente teve uma pessoa que chegou, só fazendo um parêntese aqui, para vocês verem o tanto que é complicado.
Teve um dia que uma senhora chegou aqui no escritório indignada, né? Você lembra desse caso? Sim, lembro. Indignada, falando que o INSS negou o benefício dela e ela falou assim, agora esse INSS vai ter que provar que eu morei na roça. Porque eu nunca morei na roça e ele deferiu meu benefício falando que eu morei na roça, que eu tenho essa renda aqui da roça e ele vai ter que provar. Eu fui atrás do meu benefício, eu falei, o que foi que aconteceu com a senhora? O INSS está falando que eu tenho aqui uma renda pecuária. Eu falei, renda pecuária? Não existe isso no INSS. E era uma senhorinha muito simples, tal, ela não entendia muito bem. Eu falei, não, é renda per capita. Então, assim, se a gente for usar os termos legais, os termos que estão na lei, aí que ninguém vai entender nada. Então a gente fala baixa renda, que basicamente é a mesma coisa. O que é, então, voltando aqui ao assunto, o que significa essa baixa renda? Como é que o INSS ou o juiz fala assim, ok, você é baixa renda, você tem direito a essa segunda parte, né? Então você provou ali que a sua doença, que a sua condição de saúde é grave e você também provou que é baixa renda. O que significa essa baixa renda? Gustavo, enquanto o critério da deficiência é muito mais subjetivo, digamos assim, porque como eu disse, tem a parte funcional e a parte social de adaptação daquela pessoa, né, na sociedade, a parte que a gente está falando que é o outro requisito é muito mais objetivo, porque a lei também usa a palavra miserabilidade, né, que você trouxe aqui como baixa renda, e esse critério ele é objetivo porque a lei diz assim, para passar dentro do INSS, a renda per capita, ou seja, por pessoa tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, quando você vai lá no CRAS e faz o CAD único, inclusive nós temos 3 requisitos para você ir lá no INSS e requerer esse benefício. Você tem que estar cadastrado no CRAS, né? Uhum. Você tem que ter ali uma deficiência que vai passar pela questão médica, funcional, da assistente social, e você tem que ter a questão da renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, isso é o objetivo. Uhum. Lá no CRAS, e o INSS depois confirma, eles vão catalogar quem são as pessoas que vivem sobre o mesmo teto. Então, é pai, mãe, madrasta, irmãos que são solteiros ainda, filhos que são solteiros ainda que convivem sobre o mesmo teto. Vão olhar aqui quem que tem renda objetiva, né? Renda, por exemplo, que eu posso declarar como trabalhar com a carteira assinada, ter um CNPJ, ser contribuinte individual. E eles vão excluir aquilo que a lei manda excluir, como, por exemplo, recolhimento de facultativo. Você também tem algumas coisas que pode excluir renda quando a pessoa precisa de uma medicação específica, fralda, alimentação especial. Isso vai sendo abatido dessa renda da família. Outra coisa que é abatido, se eu tenho dentro do grupo familiar algum idoso acima de 65 anos que ganha já um benefício assistencial ou uma aposentadoria de até um salário mínimo. Então, lá é feito, o INSS faz a exclusão dessas rendas e o que sobra, que não dá para excluir, divide pelo número de pessoas da casa. Então, é o objetivo. Para o INSS, se deu acima de 1/4 do salário mínimo, antes eles iam indeferir e agora ainda tem a possibilidade, por conta, né, dessa possibilidade de excluir em razão dessas outras questões que eu falei, de você abrir uma tarefa para você justificar alguma renda acima. Por isso que a gente fala, a gente já fez alguns vídeos falando assim, é possível receber mais de um BPC LOAS na casa? Eu já vi casos de até 3 BPC LOAS numa casa. É justamente em casos assim, pessoal. Por exemplo, um casal, acontece muito, né, um casal de idosos, e infelizmente essa notícia ela não é muito divulgada por aí, a gente não vê se falar muito sobre isso, dessa possibilidade, por exemplo. Suponhamos que numa casa, uma senhora é casada com o Sr. João, por exemplo, e o Sr. João já é aposentado, ele recebe já o LOAS idoso. Suponhamos que ele tem lá seus 66 anos de idade. E esse LOAS idoso, claro, um salário mínimo, às vezes a Maria, esposa dele, deixa de tentar o BPC LOAS, porque vamos supor que ela é cadeirante ou ela tem algum problema mental, porque falaram para ela, não, você não vai conseguir que seu marido já recebe o LOAS. Não é bem assim, né? A renda do João vai ser descartada, né? Exatamente. Na maioria dos atendimentos que eu faço, a primeira pergunta do cliente é essa. Doutora, mas na minha casa já tem alguém aposentado, ou então na minha casa já tem um benefício assistencial. Então, a gente já vai averiguar ali, esse aposentado é idoso, tem mais de 65 anos? Essa renda da aposentadoria ou do próprio BPC é de um salário mínimo, né? O BPC é um salário mínimo, mas a aposentadoria é de um salário mínimo. Então, essa renda, ela automaticamente, o INSS exclui, é como se ela não existisse na casa. Então, é muito comum, e olha que a gente está falando aqui
apesar de todo o cenário estar mudando, mas a gente já tratou isso aqui em outras oportunidades. Ainda existe para essa idosa, né, essa mulher lá com 65 anos, porque no LOAS idoso especificamente, os dois, tanto homem como mulher, tem que ter 65 anos. É comum que quando é a mulher, ela não tenha um histórico laboral contributivo, né? Historicamente, as mulheres não trabalhavam fora de casa, ou quando trabalhavam não eram não era, como se diz, com contribuição, não era formal. Então, é muito comum que o marido era o provedor, aquele que realmente pagou o INSS. Aí ela chega lá na idade, por exemplo, ou então tem uma deficiência, ela não conseguiu ingressar no mercado de trabalho, mas ela nem tenta porque o marido já recebe. E ela, na verdade, teria direito. E interessante também, quando a gente está falando de BPC LOAS para o deficiente, entre aspas, né? Para essa pessoa que tem essa condição mais grave, entra também os menores, né? Menores de 18 ou menores de 16. A lei fala menor de 16 anos, né? Fala brevemente para o pessoal que está nos assistindo como que funciona o BPC LOAS no caso da criança e do adolescente. Hoje mesmo atendi um casal, né? Que foi lá, o filho tem um diagnóstico e é uma criança de 10 anos e eles foram saber se era possível. Geralmente, quando você tem uma criança que ela se enquadra dentro da questão da deficiência e ela necessita de cuidados especiais, um dos membros da família sai daquela possibilidade de levar renda para a família. Geralmente a mãe, né? Se a gente já está falando de uma família simples, de baixa renda, quando tem os dois trabalhando, ele consegue manter ali, dar uma qualidade de vida ou pelo menos garantir o mínimo para a subsistência da família. Se eu tenho alguma criança que necessita de cuidados especiais, geralmente a mãe sai do mercado para cuidar daquela criança. Então, eu tenho apenas um provedor ali. E são nesses casos, né, onde eu tenho ali a configuração da baixa renda e alguém, uma criança que necessita de cuidados especiais, que eu posso pleitear esse benefício. Então, é necessário que tenha documentação médica. Quando se trata de criança em idade escolar, a gente sempre pede documentação escolar. Geralmente, essa criança tem um professor de apoio, a gente recebe bastante amparo das escolas em fazer relatórios, informando qual que é a socialização daquela criança, porque geralmente existe realmente dificuldade de adaptação diante de uma deficiência, né, de uma doença dessa criança. E diante desse laudo funcional do médico, da escola, quando é um adoecimento de saúde mental, ali às vezes de psicólogo, neuropsicólogo, a gente consegue provar família de baixa renda e aquela criança com deficiência. Aquela mãe tá ali, às vezes, com 30 anos, em idade funcional, saudável, mas a grande questão é que a criança precisa dela. Então, ela é isolada naquele grupo familiar de conseguir trazer renda para casa. Catiúcia, e ao contrário, o LOAS é um benefício assistencial, tá, pessoal? Ele não é um benefício previdenciário. Porque ele também é pago pelo INSS, então muita gente confunde, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei escolheu o INSS como órgão pagador, órgão gestor do BPC LOAS, mas foi uma coincidência, poderia ser outro órgão. E aí muita gente confunde com uma aposentadoria, com uma pensão, alguma coisa parecida. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero dizer com isso? O BPC LOAS, diferente de uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, enfim, ele não é definitivo. Não. A natureza dele é temporária enquanto aquelas condições persistirem. Então, vamos falar um pouquinho aqui, por exemplo, de pente fino, corte do benefício. Até fazendo uma justiça aqui, existe o pente fino? Existe, mas o pente fino, pessoal, ele independe do governo atual, ou do governo passado, ou do presidente atual, do presidente passado. Está na lei. Lei 8.742/93. Desde 93 está lá previsto que a cada 2 anos o INSS ele pode e deve fazer a reavaliação, né, Catiúcia? Chamar a pessoa para ver se aquelas condições que deram origem à concessão do benefício ainda existem. E, Gustavo, eu acho que as pessoas acreditam que os governos atuais pioraram a condição do INSS, estão perseguindo, em razão de que, eu tô aqui há 16 anos, né? Lá no início, o INSS mal dá conta da demanda
Quem dirá ficar revisando? Porque imagina que os processos eram documentais. O cliente chegava aqui, a gente tirava foto de tudo, montava esse processo dentro do INSS. Ter um arquivo no nosso escritório já era difícil pelo número de clientes. Imagina o INSS. Só que hoje tudo é digital, os órgãos se comunicam. Então, essa análise, o pente fino, além desse dever que a lei impõe ao INSS de ficar realmente reavaliando para saber se a pessoa está dentro do critério, hoje, se eu tenho lá no CRAS, por exemplo, quando concedeu o benefício, uma família que tinha mãe, pai, um adolescente lá, por exemplo, de 16 anos e uma criança que, em razão de autismo, alguma doença assim, foi considerado lá para o LOAS deficiente. Se esse adolescente de 16 anos entrou no mercado de trabalho logo depois, fez 18 anos, entrou no mercado, o INSS já fica sabendo imediatamente que tem uma outra pessoa com renda na casa. Porque nós temos essa renda, né, a partir do momento em que o empregador, né, que você assina a sua carteira, hoje é tudo digital. E aí o seu grupo familiar tá lá composto com aquelas pessoas, concedeu naquela hipótese de ter aquela renda, e se alterou a renda, o INSS pode e deve te chamar para justificar. Por isso que a gente fala que um dos motivos de suspensão e não de cessação, né, pessoal? O INSS ele sempre tem que te dar o direito de se defender. Primeiro ele vai suspender, ou ele vai te notificar, se cair no pente fino ou se fizer uma revisão. Ele vai falar, olha, que renda é essa aqui? Encontrei essa renda. Se justifique, se defenda. Mas um dos motivos dessa revisão é a não atualização do CAD único. Está na lei. A lei fala, ó, se a pessoa não atualizar o CAD único, o benefício pode ser suspenso. Mas, pelo que você acabou de falar, às vezes nem precisaria. Igual o governo mesmo já vai saber através desse cruzamento de dados. E agora tem biometria, vem muita tecnologia justamente, às vezes, para ajudar a combater fraudes também, né? É que a legislação impõe que você atualize a cada 2 anos, né? Agora, não quer dizer que naqueles 2 anos, se houver alguma alteração na sua família, você não tenha que ir lá contar. Exatamente. Você não tem que atualizar só a cada 2 anos. 2 anos é obrigação, mas se no meio do caminho, por exemplo, um filho casou, saiu do grupo familiar, né? Você se separou, agora você não tem lá mais o marido no seu grupo familiar. Você tem que comunicar ao CRAS para saber, para que ele saiba quem é a sua família. Afinal de contas, foi você que declarou quem é a sua família. Então, essas alterações têm que ser levadas a conhecimento do governo federal para que você, por exemplo, ao cair num pente fino ou ao cruzar os dados ali e suspender seu benefício, você não seja condenado não só à cessação do benefício, como a ter que devolver o dinheiro. Porque se você, por má fé, né? Porque se for considerado má fé, não comunica algo importante lá no CRAS, que é a mudança do grupo familiar ou o incremento de renda naquela família, inclusive no final do processo administrativo ali, no processo de cessar o benefício, você é condenado a ter que devolver o dinheiro que recebeu de forma irregular. Agora, o benefício foi cessado, a pessoa pode procurar a justiça. Sim. Agora, uma outra questão. Ela não pode procurar a justiça diretamente para tentar o BPC. Né? Não. Antes ela tem que passar pelo INSS e se o INSS negar, vai para a justiça. Exatamente. A gente, quando fala de processo, a gente está falando de briga, né? A gente fala de litígio, de briga. Como é que eu vou brigar com alguém que nem sabe o que eu quero, que não me negou nada? Então, passar pelo INSS é obrigatório. A gente tinha lá no passado... Eu lembro. Nós, né, inclusive... protocolávamos direto na justiça, até que esse entendimento mudou, as decisões vinham, a justiça não é balcão do INSS. Exatamente, ele falava né? desse jeito, a justiça não pode se transformar em balcão do INSS, Sim. e tá certo, não pode mesmo. Exatamente. Então, se o INSS nega seu pedido, hoje o processo administrativo fica disponível no meu INSS. Às vezes o cliente chega aqui com a negativa e não fomos nós que ajudamos e fizemos o processo administrativo, né? Então a gente abre o processo administrativo e observa, por exemplo, que não dá para judicializar, não dá para ir direto para a justiça. Porque aquele cliente, ele não instruiu o processo com nenhuma prova, ele não colocou nada lá, ele só pediu. Então, ele fez lá pelo 135, né? Ligou, eu quero BPC. E aí ele, por desconhecer, não acompanha aquele processo administrativo, o INSS faz uma tarefa que não é cumprida, então tem um indeferimento, mas se eu levar direto para a justiça, o juiz diz, com quais elementos o INSS então podia conceder se você não colocou nada lá? Então a gente tem, como advogados, né, na hora de instruir o cliente, na hora de atender o cliente, na hora de explicar para ele se ele tem possibilidade de ter aquele benefício ou não, ser muito cauteloso. Sabe, doutor Gustavo, eu recebo aqui pessoas que são mal informadas e que para tentar receber um benefício assistencial, ela vai lá e fala, por exemplo, no CRAS,
de um grupo familiar que não é verídico. Separou. Como, por exemplo, separei do meu marido, ele não mora mais comigo. Mas mora. Mas mora. Mas mora. Só que se esse marido falecer, ela também não ganha a pensão. Aí o INSS dá o troco, ele devolve lá falando a pensão não é devida, porque lá no CRAS você disse que estava separada. Mas aí ela vai tentar a pensão se ele morrer. Se ele morrer. Aí ela vai tentar a E aí pensão. o INSS vai vir com a cartinha. Mas você não disse aqui que era separado? Exatamente. Então, tudo que nós fazemos, né, assim, como cidadão, lá, de prestar informação, tem que ser com bastante veracidade, tem que ser com bastante responsabilidade. E a gente, como, né, o profissional do direito, principalmente, eu sempre falo para o cliente, o benefício, ele pode ser ali momentâneo, interessante para você, necessário, vai ajudar muito. Mas o quanto isso pode te prejudicar? Porque você pode estar praticando um crime previdenciário. E assim, muita gente encara o BPC Loas como um substituto de uma aposentadoria que não vai dar certo porque a pessoa tem pouca contribuição. Eu já vi casos justamente por essa desinformação, a pessoa, vou tentar esse benefício aí mesmo. Eu já vi casos de pessoas assim, ela tem a condição de saúde agravada, uma deficiência, um problema de saúde mais grave, mas ela fala assim, mas eu tenho pouca contribuição. Me falaram que eu não consigo aposentar por invalidez. Eu queria aposentar por invalidez, é melhor, tem 13º, etc., é mais seguro, né? Um pouco mais estável que o BPC Loas, mas eu tenho pouca contribuição. Mas calma, quando você vai olhar lá, aí é que está, a falta de uma assessoria, uma falta de uma assistência. Se você olhar, quando é que começou essas contribuições? Às vezes a pessoa já tinha um problema de saúde lá, ela já estava incapaz para o trabalho naquela época, ou pouco depois daquela época, mas ela ainda estava coberta pela Previdência Social e ela pode ter direito à aposentadoria e não o BPC Loas, né? Você já viu algum caso assim? Sim, tecnicamente a gente, quando pega esses casos, coloca lá, né? Fazer a petição para tentar retroagir a data do início da incapacidade. O que é isso? Quando eu atendo um cliente, com exceção de crianças, porque eu sei que não tem mesmo recolhimento para INSS, a gente vai olhar o histórico dele. Tá lá no CNIS, que é um Cadastro Nacional de Informação Social, que está dentro do meu INSS, ou a carteira de trabalho dele. E quando a gente vai olhar, que doença que é essa? Ah, doutora, foi uma hanseníase que eu tive há 15 anos atrás. Quando a gente vai olhar, né, às vezes há 15 anos ele não era contribuinte, mas ele trabalhou depois. E o que aconteceu foi um agravamento do problema, numa época em que ele era segurado do INSS. E a lei fala que é possível um Sim, agravamento. ou o contrário, a pessoa não teve a doença antes, né? Teve a doença depois. E às vezes o INSS nega falando, você não tem carência, por exemplo. Mas existem doenças que são isentas de carência. Então, antes de ir para o LOAS, a gente tem que ver o melhor benefício, que é sempre aquele que é contributivo, que te dá direito ao 13º, que faz com que você não tenha que passar por reavaliações. E quando isso realmente a gente vê, não é possível, ele não tem contribuição para usufruir do INSS, aí a gente vai investigar a parte assistencialista. Catiúcia, vamos falar um pouquinho do processo judicial. Então, suponhamos o benefício foi cortado ou o benefício foi negado. Como você falou, tem que ter um motivo para a pessoa buscar a justiça. A pessoa não pode buscar o juiz direto sem uma briga. Se o juiz vai falar, eu estou aqui para resolver briga. Qual que é a briga? Sim. O INSS já te negou aquilo que você quer? Não, então volta lá e pede. Se tiver briga, se tiver um litígio, que a gente fala, volta aqui, aí você me chama. Nessa briga, então, como é que vai funcionar esse processo? Por exemplo, ele vai entrar com o processo e vai receber o benefício, mas também pode receber desde quando ele pediu o benefício ou desde quando ele foi cortado, certo? Sim. Gustavo, quando a gente entra na justiça, como nós estamos falando exatamente, né, especificamente, aliás, do benefício, o LOAS para deficiente, dentro da justiça, ele vai passar por 2 avaliações também. Uma assistente social, só que ela vai no local onde a pessoa mora. A gente fala que é assistente social, enquanto no INSS você é chamado para uma entrevista lá dentro do INSS. Ele até pode ir, a do INSS até pode, mas raramente vai. Raramente. Né? Eu nunca tive um caso em que ela foi, mas é permitido que ela vá. Mas na justiça é certeza que ela vai. Você tem que indicar onde essa pessoa mora e a assistente social vai lá para confirmar aquilo que a gente contou na petição. É aí que eu sempre falo, não dá para mentir, porque vai ter uma visita domiciliar, né? Eu já coloco isso para o cliente desde o primeiro atendimento. Essa visita, ela não é agendada, não dá para programar.
Então, o assistente social chega lá, fotografa para o juiz como é que é a casa, como é a rua, ela fala se o bairro tem infraestrutura ou não. Então, ela faz a parte social. E tem a perícia médica. E o juiz, ao avaliar essas duas situações, ele pode conceder. Como em qualquer processo, se a gente tem uma vitória, significa, em contrapartida, que a parte contrária foi derrotada, que ela estava errada na decisão dela. Então, na maioria das vezes, nós ganhamos também o retroativo, ou desde a suspensão, ou desde o requerimento. Existem exceções. Às vezes, por exemplo, o perito diz que lá quando pediu o LOAS ou quando cessou, ele não confirma a incapacidade, mas confirma depois, né? A deficiência. Assistente social também. Então, o juiz pode flexibilizar quando começa esse retroativo e se vai ter ou não. Mas na grande maioria das vezes, a gente ganha tanto o benefício mensal quanto o retroativo. É importante que se esclareça também que a justiça, ela não é melhor que o INSS. Não, a gente não pode romantizar e falar, olha, vai na justiça porque lá é melhor, lá você vai ganhar. Não, as mesmas chances talvez. Às vezes é mais fácil você ganhar no INSS do que na justiça. Sabe por quê? Eu até anotei aqui para a gente falar da injustiça. Não é raro, ou seja, é comum a gente ver na própria justiça, e a Justiça Federal, que é a que a gente mais atua, a assistente vai lá, faz esse laudo, e o parecer da assistente social é até favorável. Olha, considero que é uma família que encontra-se em hipossuficiência financeira, fazendo jus ao BPC-LOAS, etc. Ela colocou lá que tem uma TV de LCD, ou que o piso da casa é de cerâmica. Tem juiz que vai pegar e vai falar assim, ok, apesar do estudo socioeconômico dizer que a pessoa vive em situação de miserabilidade, ou pior ainda, ou apesar da renda per capita de fato ser até estar dentro, eu já vi isso acontecer, Também. ou apesar da renda per capita ser de até 1/4 do salário mínimo, verifico que tem uma TV de LCD na casa, ou seja, não se trata de pessoa pobre. Eu já vi isso acontecer, ou seja, é uma tremenda injustiça, não é verdade? Com certeza você já viu vários casos desses. Sim, é muito frustrante como profissional, como ser humano, é muito frustrante falar isso para o cliente. E o que você falou é muito curioso. Aqui no escritório, nós começamos, né, esse departamento administrativo, que é acompanhar o processo lá no INSS, exatamente por conta dos benefícios assistenciais. Porque a justiça ela começou a ser muito desfavorável. E nós temos o INSS avaliando com determinados critérios e a justiça diferente. Vou te dar um exemplo. O INSS avalia as pessoas que convivem sobre o mesmo teto. Pronto. Na justiça, por exemplo, se eu tenho aqui uma criança que o pai não mora com ela, que até tem uma pensão definida ali de 200, 300 reais, mas o pai atrasa e tudo mais, mas não vive sobre o mesmo teto, o INSS não vai considerar essa renda ali. Mas o juiz, ele pede, quando você protocola o processo, que você fale de todas as pessoas que pela lei civil são obrigadas a sustentar aquela criança. Então, esse pai que não mora nesse grupo familiar, que às vezes tem lá uma carteira assinada com salário de 2.000, o juiz, ele já diz assim, não, a obrigação é do pai. Aqui não cabe LOAS. LOAS não é complemento de renda. Sem contar o que você acabou de dizer. Olha, fica muito subjetivo. Eu olhei as fotos da casa, a parede é rebocada, pintada, e nessa casa eu não vejo miserabilidade, porque LOAS não é complemento de renda. Então, a Justiça Federal, inclusive a gente explora quando o INSS nega e a gente instrui muito o processo no INSS que tem sido mais vantajoso do que a própria justiça. Fica aqui até a dica. Eu tenho certeza que tem advogados que estão nos assistindo. Se você já é um advogado com mais experiência, com certeza você já sabe o que tem que fazer. Mas se você está começando, fica aqui a dica para você não necessariamente, só porque você é advogado, você vai judicializar a questão. Vamos para a justiça. Calma. Às vezes a melhor estratégia é ir para o INSS. Mas já tentou uma vez. Não, agora tenta de novo, mas faça o processo. A gente sempre insiste, por exemplo, aqui no escritório mesmo é dividido. Nós temos o pessoal que atua no processo administrativo e tem o pessoal do processo judicial. Justamente porque o processo administrativo, pessoal, para quem não entende, é o processo dentro do INSS. É um outro mundo, é como se fosse também uma outra justiça. Lá vai ser avaliado, você pode produzir provas, você pode peticionar, você pode escrever o direito do seu cliente. Você recorre. Exatamente, você pode recorrer lá dentro INSS. E você ganha. Então, se o caso é redondinho, a renda está batendo, dá para fazer as exclusões, ok, você vai passar. Hoje, por incrível que pareça,
pode ser que esse caso, que aparentemente é redondinho, tecnicamente falando, se você levar para a justiça, você vai perder ele. Sim. Dependendo se você pegar um juiz casca grossa Naquela lá. situação que nós comentamos no início, né, de já ter um idoso que recebe ali uma aposentadoria de um salário mínimo, ou um LOAS de um salário mínimo. Às vezes a casa da pessoa é uma casa simples, mas é uma casa, como se diz, meus clientes, asseada, é uma casa bem cuidadinha, num bairro onde eu tenho ali asfalto, coisas básicas. E aquela outra pessoa da casa que chegou na idade, ou a questão da deficiência, ela se enquadraria no LOAS, né, no nosso ponto de vista, o juiz, ao ter as fotos da residência, ele simplesmente exclui aquela pessoa dizendo, olha, é pobre, mas não é miserável. Ou então, isso aqui não dá pra gente, pro governo ter que bancar todas as famílias. Tem juízes que falam que, inclusive, a pessoa meio que culpabilizando, dizendo assim que a pessoa não se programou para velhice, não se programou para aposentar e que não é a assistência social que tem que fazer esse papel agora, né, diante dessa necessidade. Então, realmente instruir bem o processo administrativo tem dado mais frutos aqui do que a própria justiça. E aproveitando aqui o nosso podcast para esclarecer uma fake news também. Assim como existe a fake news do 14º salário dos aposentados, existe a fake news agora do 13º para o BPC LOAS. Por quê, pessoal? Não tem 13º. O BPC LOAS, como eu falei agorinha, ele é um benefício assistencial. E ele não deixa pensão também. Não deixa pensão. Agora, recentemente, liberou o empréstimo consignado, né? Sim. Mas tem essa fake news que circula por aí. Vai ser liberado o 13º para o BPC LOAS. Não vai, né, Catiúcia? Não vai. É um benefício assistencial, é uma lei separada, ela não está ali dentro da aposentadoria por idade, né? É uma lei lá de 93. O que se busca com esse BPC? A distribuição de renda. É você ir lá amparar, né? E quando a gente fala da deficiência, para a gente poder tratar das adaptações que é necessário para uma pessoa que está em desigualdade com outra que não tem aquela condição. Então, essa distribuição de renda é muito importante. É um benefício que ele não é... Tem muita gente que é contra. Eu vejo muita gente dizer o INSS está quebrado porque o governo paga muito BPC. A função dele não é a função da aposentadoria, ele não é contributivo, ele é assistencialista. Só que, né, a gente tem muitas fake news. Você, por exemplo, quando recebe o BPC... Outros benefícios como o Bolsa Família não é possível que seja junto. Então, assim, realmente as pessoas o Bolsa caem Família nessas. Até pode, mas eu acho que para cumprir os requisitos... Não vai cumprir, né? Quando eu falo que não pode é porque não vai vamos vai aproveitar cumprir. então e falar. É a pergunta de ouro, assim. Eu acho que talvez a maior pergunta, quando a gente posta os vídeos, quem recebe Bolsa Família pode receber o BPC LOAS? Tecnicamente pode. Mas eu mesmo... Você já viu algum caso assim... Porque a lei não proíbe. Não, mas os critérios para se receber o Bolsa Família, na verdade, que também são de necessidade, né? A questão da renda familiar, quando você tem um BPC, geralmente essa família não se enquadra. Exatamente. Então, você ganha ali um benefício de um salário mínimo, o Bolsa Família geralmente é inferior a isso. Então, você vai ter uma renda maior que vem da assistência social, mas você perde uma outra renda da assistência social. Um vai atrapalhar o outro, mas na lei mesmo não existe nenhum impedimento. Olha, quem recebe Bolsa Família não pode receber o BPC LOAS. Mas é raro. É uma mosca branca. Eu mesmo nunca vi, assim. Eu nunca peguei um caso para atuar. Aqui no escritório eu não lembro da gente ter comentado alguém que ganhou os dois benefícios. Outra coisa que também é muito perguntado é porque, assim, o cliente, quando ele nos procura, já ouviu, né, falar da gente, um outro cliente indicou, viu o vídeo. E o cliente geralmente senta na nossa frente e faz comparação. A minha vida, a minha deficiência, meu vizinho conseguiu. E quando a gente fala desse benefício do deficiente, aquela questão subjetiva que eu falei dos critérios de acessibilidade junto com a questão funcional, que é a doença em si, a deficiência em si, ela a minha vida não tem a ver com a sua vida. Vivemos em bairros diferentes, ruas diferentes, cidades diferentes, em contextos sociais diferentes, em famílias diferentes. Então, assim, só para exemplificar, surdez. Né? Nós temos empresas que, diante da possibilidade e até da obrigação de contratar pessoas portadoras de deficiência, ela pega essa mão de obra. Por quê? Eu posso ter um problema auditivo, mas eu sou capaz de fazer várias funções intelectuais, braçais. Então, eu posso dizer que toda pessoa que tem deficiência auditiva tem direito ao benefício assistencial? Vai passar no LOAS?
Não vai, porque depende do contexto. Qual que foi a adaptação que ela teve? É uma pessoa de Goiânia que estudou, teve um professor de apoio, teve incentivo, escolaridade, mora num lugar onde ela tem acessibilidade à saúde, educação. Agora, pensa essa mesma pessoa com deficiência auditiva no interiorzinho de Goiás, ou então lá no âmbito rural, onde, em razão dessa surdez, digamos assim, ela às vezes nem é alfabetizada, porque ali não tem uma estrutura para alfabetizá-la. Então, ela não consegue ter acesso a ter um emprego, por exemplo. Então, o LOAS, ele faz essa distinção, por isso que tem uma análise social para saber qual é a interação social, qual foi a adaptação que essa pessoa teve diante da deficiência dela. E aqui eu posso ter uma pessoa que se enquadra nesse critério e receber o benefício, e aqui eu posso receber esse cliente da cidade que tem deficiência auditiva para vir aposentar idade do deficiente ou até por tempo de contribuição do deficiente, porque ele superou aquela barreira, trabalhou, é contribuinte. E é a mesma deficiência, mas o contexto é diferente. E estados, né? Por isso, Gustavo, que LOAS é muito importante ter assessoria. É muito importante, porque cada pessoa é uma vida. Cada pessoa é uma vida de possibilidades, né? É muito comum também a gente ver, por exemplo, vir o CAD único, tá lá falando quem é a família, falando de renda. A pessoa declara, por exemplo, que tá ganhando R$ 400 de doação, porque para pagar ali a água, a energia dela e o restinho de comida, os filhos estão doando alguma coisa. Tá lá no formulário, renda, R$ 400. Aí já não passa num BPC idoso, porque a renda está acima de 1/4 do salário mínimo. Então é preciso olhar, é preciso fazer as correções. Não é sobre mentira, é sobre fazer as correções para que, de fato, a gente descubra quem tem direito e quem tem possibilidade da vitória. Tá certo. Bom, Catiúcia, eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa abordagem aqui sobre o tema BPC LOAS. E, pessoal, lembrando, como você já sabe, não é para você sair daqui com dúvida. Se a sua intenção era esclarecer alguma dúvida sobre o BPC LOAS lá no INSS para o deficiente, acredito que a gente tenha respondido, mas por favor não fique com dúvida. Deixe a sua pergunta aqui nos comentários, ou se você quiser bater um papo mais próximo, às vezes você quer mostrar um documento, ou às vezes você quer falar melhor sobre a sua dúvida, pode ser às vezes até um advogado, não sei. Manda pra gente no WhatsApp aqui que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Tudo bem, Catiúcia? Obrigado e até a próxima. É sempre um prazer.